Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Jorge, eu sou da área de História, Filosofia e Sociologia e eu estou aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre as ideias, os pensamentos e as teorias que foram desenvolvidas pelos filósofos no decorrer do tempo. Mas hoje nós vamos fazer um pouco diferente, né? Hoje nós vamos fazer o encerramento do volume 2. Já estudamos aí todos os conteúdos desse volume, aprendemos um monte de conceitos, um monte de ideias, fizemos atividades, enfim. Então hoje nós vamos voltar um pouquinho, vamos lembrar alguns temas importantes desse volume para a gente fixar esses conhecimentos e poder avançar, né, na história da filosofia, avançar nas questões filosóficas. Vamos lembrar, por exemplo, que o tema geral desse volume é descobrir o que sabemos, né? O que quer dizer estudar sobre os conceitos de verdade. Isso mesmo, os filósofos, como eu disse em aulas anteriores, são pessoas que estão sempre tentando compreender as coisas, né? Compreender a realidade, seja a realidade exterior ou a realidade interior, né? Os nossos próprios sentimentos e os nossos próprios pensamentos. Então os filósofos também pensam o próprio pensamento e repensam novamente, né? Repensam o próprio pensamento. Então isso pode parecer um pouco estranho, mas na verdade é importante. Isso, os filósofos entendem que isso é importante para que nós possamos diferenciar a verdade daquilo que é mentira, daquilo que é falso ou ilusório, né? Porque eles são sempre interessados em construir conhecimentos que sejam verdadeiros, que possam ser verificados, que possam ser testados e que realmente ajudam as pessoas a tomarem as melhores decisões. Então, no decorrer da história, se desenvolveram duas grandes teorias a respeito da verdade. O que é a verdade? Os filósofos sempre estão tentando responder essa pergunta, né? E a primeira teoria, a primeira tendência para responder essa pergunta é chamada de teoria da correspondência. Isso mesmo. E o principal representante dessa teoria é o filósofo Platão. Platão dizia o seguinte, que para algo ser verdadeiro, algo que eu diga ser verdadeiro, é necessário, então, que isso que eu disse se corresponda com algo que exista no mundo real, de fato, né? Então, se eu disser que todos os duendes verdes são azuis, essa afirmação é falsa, porque não existe nada no mundo real que possa comprovar aquilo que eu disse. Então, porém, se eu disser o livro está sobre a mesa e eu verificar no mundo real que realmente existe um livro sobre a mesa, então essa relação torna o que eu disse verdadeiro. Essa é a chamada teoria da correspondência, né? Aquilo que eu digo tem que se corresponder a algo de fato, então isso será verdadeiro. Quando não se corresponde a algo de fato, ou distorce as coisas reais, aquilo que eu digo é falso, mentiroso ou ilusório. Mas será que é sempre assim? Será que todos os filósofos pensam dessa maneira? Não, nós vimos no decorrer do volume que existem outras teorias, por exemplo, a teoria dos pontos de vista. Alguns filósofos acreditam que nós todos, quando olhamos para a realidade, cada um de nós vê apenas uma perspectiva, um ponto de vista, uma parcela daquilo que é a realidade. Portanto, então, cada um de nós enxerga apenas uma parte da verdade, né? A verdade depende do ponto de vista. O exemplo que alguns filósofos, alguns pensadores dão é, por exemplo, se vamos imaginar que nós estivermos chegando numa cidade muito quente, né? E estivermos vindo de um lugar muito frio, nós vamos ter a impressão de que essa cidade, né, é muito quente. Mas se estivermos vindo num lugar mais quente ainda, chegamos nessa cidade e temos a impressão de que ela é fria, é um lugar frio. Qual das duas será verdadeira, né? As duas são verdadeiras porque dependem muito da experiência, do ponto de vista, da perspectiva de cada um de nós. O nome dessa teoria, então, de que cada um de nós enxerga uma parcela da realidade e, portanto, uma parte apenas da verdade, é chamada de teoria dos pontos de vista, teoria das perspectivas, né? Durante os nossos encontros, nós tentamos discernir também, tentamos diferenciar as formas de saber, as muitas formas de saber que existem e que os filósofos se interessam. Falamos sobre mitologia, né? Que mitologia que é ali são histórias narrativas que contam feitos heróicos de personagens, muitas vezes personagens fantásticos, deuses e assim por diante. Essa forma de saber era usada pelos antigos para tentar organizar a sua vida social, também para explicar determinados fenômenos naturais e para transmitir valores para as gerações seguintes, né?
Tivemos também uma outra forma de saber, que é a arte. A arte utiliza aí diversas técnicas, linguagem, formas de expressão. Ela representa a criatividade, a imaginação e os sonhos, né? E desperta os sentimentos ligados à experiência estética ou à experiência da beleza. Então, quando nós observamos uma obra de arte, nós enxergamos ali algo de humano, algo de belo, né? Que podemos entender aquilo de uma perspectiva da imaginação. Estudamos também a ciência, que é uma forma de saber bastante presente na nossa vida atualmente, né? Que surgiu aí como uma busca de explicações que são objetivas, comprováveis, né? Que podem ser testadas, podem ser comprovadas do ponto de vista lógico sobre o mundo, sobre a realidade, sobre os fenômenos. A ciência muitas vezes utiliza equipamentos, tecnologias, né? Aparelhos de verificação que são muito sofisticados e que nos ajudam a entender cada vez mais a realidade. Aparelhos como, por exemplo, o microscópio, né, o telescópio ou outros que podem nos ajudar a observar aquilo que os nossos olhos sozinhos não conseguem ver. E falamos também, afinal de contas, sobre a filosofia. Né? A filosofia surgiu como uma busca de explicações racionais, sistematizadas sobre os fenômenos, né, sobre as grandes indagações dos seres humanos, entre elas o que é a verdade. Né? Os filósofos sempre fazem muitas perguntas como essa, o que é a verdade, né, e diálogos a partir de raciocínios para tentar entender os problemas filosóficos. Falei com vocês um pouco sobre um filósofo chamado Pitágoras, né, e o conceito de sabedoria. O Pitágoras dizia o seguinte, que a sabedoria, a verdadeira sabedoria não pode ser alcançada pelos seres humanos. Né? Nós, seres humanos, devemos ser amigos dessa sabedoria e tentar nos aproximar dela, mas ela é algo que está além das nossas capacidades. No entanto, nós filósofos, né, amantes aí da sabedoria, amigos da sabedoria, devemos ter algumas atitudes, podemos ter algumas atitudes que nos ajudam a nos aproximar da sabedoria, como, por exemplo, simplicidade, autocontrole, independência, né, coragem para enfrentar as dores que nós não podemos evitar e também a disposição para agir sempre de acordo com o bem. Isso mesmo, Pitágoras acreditava que quando nós agimos dessa maneira, nós nos aproximamos da sabedoria. Falamos sobre duas grandes correntes filosóficas, né, que existem aí na história da filosofia, para tentar explicar como surge o conhecimento, né? O que é o conhecimento, como ele surge, que são os racionalistas de um lado e os empiristas do outro. Né? Os racionalistas buscavam elaborar um método de investigação fundamentado na razão. Então, se nós tivéssemos que responder qual é a fonte dos conhecimentos verdadeiros, os racionalistas diriam é o nosso raciocínio, a nossa reflexão, é a razão humana que pode nos garantir, então, que os conhecimentos, né, a construção de conhecimentos verdadeiros. Um dos principais representantes dessa corrente é o filósofo René Descartes, um filósofo aí, né, que foi importante defensor desse ponto de vista, do ponto de vista do racionalismo, e disse que a razão é aquilo que nós podemos realmente confiar para construir conhecimentos verdadeiros. Mas existem outros, os empiristas. Os empiristas buscavam elaborar um método de investigação fundamentado na experiência, né, que vinha aí dos 5 sentidos. Então nós temos 5 sentidos, né? E os filósofos empiristas valorizam esses sentidos e acreditam que eles, sim, são a fonte de conhecimentos verdadeiros. E não existe nada na nossa mente, na nossa razão, que não tenha antes passado pelos sentidos, pelas nossas percepções. Né? Então, um dos principais defensores e representantes dessa corrente, chamada empirismo, que diz que as experiências dos sentidos é que nos fornecem a verdade, é o filósofo John Locke. Isso mesmo, o John Locke acreditava que tudo aquilo que existe dentro da nossa cabeça, dentro da nossa razão, foi primeiro, né, foi observado através dos nossos sentidos. Com isso, então, nós encerramos o volume 2, espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre filosofia, espero que tenham gostado, porque eu gostei muito de estar aqui com vocês e espero que nas próximas aulas de filosofia nós possamos nos encontrar novamente. Tchau, tchau e bons estudos!